Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal A Mina com Costura. E hoje eu trouxe para vocês esta linda capinha de caderneta para vocês estarem produzindo aí no ateliê de vocês. Essa capinha aqui eu fiz especialmente pensando nas meninas que estão começando agora no nicho da maternidade, mas ainda são iniciantes. Então eu trouxe uma capinha sem viés, tanto na parte de fora como na parte de dentro, uma peça bem rápida de fazer, para vocês estarem produzindo várias aí e vendendo no ateliê de vocês. Aqui ó, eu fiz um detalhe para vocês, bem legal, mas é opcional e vocês podem estar adaptando e usando a criatividade e imaginação de vocês para fazer as pecinhas com o jeitinho de vocês. Não se esqueçam, se vocês fizerem essa peça, postar a fotinha de vocês lá no nosso grupo do Facebook, que eu vou ficar muito feliz de ver as pecinhas de vocês. Não se esqueçam, meninas, de se inscrever e curtir esse vídeo, tá? Para me ajudar a conseguir alavancar e alcançar mais pessoas, tá bom? Se inscreve porque aqui tem vídeo novo toda semana. Então é isso, meninas, espero que vocês gostem. Vamos lá para nossa aula de hoje. Então vamos lá, meninas, começar aqui mais uma peça. Para fazer essa capinha, nós vamos precisar de um tecido nas medidas de 34 centímetros de largura por 24 centímetros de altura. Aqui eu cortei o meu tecido na dobra, então eu peguei o meu tecido, dobrei, tá? E aqui eu cortei 17 centímetros de largura por 24 de altura, tá bom? E aí quando você abrir, você vai ter aqui os 34 centímetros. Eu vou fazer esse corte duas vezes no tecido principal, uma vez no tecido principal e uma vez no forro. Aqui eu também tenho a manta, aqui eu tô utilizando o acoplado branco, mas você pode estar utilizando a manta da sua preferência. Fica bem legal se você é iniciante, está fazendo com uma R1 ou R2, que ela já tem aí a resina, que vai colar aí com a ativação do ferro, né, do calor. Então você vai ter mais tranquilidade para fazer. Aqui, para fazer as nossas abas, tá? As abas internas, eu vou precisar de duas vezes no tecido aí da sua preferência. Você pode estar utilizando o tecido do forro ou o tecido principal, um outro que combine, para fazer as abinhas de dentro, onde a gente vai encaixar as abas da caderneta, tá? Nas medidas de 20 centímetros de largura por 24 centímetros de altura. Aqui, ó, eu vinquei no ferro na largura de 20 e ficou com a largura aqui de 10 centímetros quando dobrado nos dois tecidos. E essas aqui vão ser as minhas abinhas. Essa é uma peça que não leva nenhum tipo de viés, nem na parte interna, nem por fora, tá? Eu fiz desse jeito especialmente para as meninas que estão aí começando na costura criativa. Para fazer a nossa aba, nós vamos precisar de um tecido nas medidas de 7 centímetros de largura por 20 centímetros de altura. Ou você pode também cortar, se você tiver com retalhos, dois retalhos aí de 7 por 10, tá? E aqui eu tenho um pedacinho também de manta nas mesmas medidas aqui, ó, de 10 por 7. Eu deixei um pouquinho aqui maior, tá? E depois a gente vai refilar. Para fazer este detalhe aqui, ó, tá? Mas ele é opcional, então se você quiser pode pular essa etapa. Você vai precisar de um tecido nas medidas de 9 centímetros por 24 de comprimento. Eu fui lá no ferro, dobrei ao meio, vinquei, depois eu abri aqui, levei as duas partes aqui, ó, as bordas ao centro e depois dobrei mais uma vez. Fiquei com uma tirinha de um pouquinho mais de 2 centímetros, tá? Não chega nem 2,5 centímetros, então de 2 centímetros de largura aqui tá bom. Você pode também estar utilizando um viés para fazer essa parte aqui. Por que que eu dobrei? Porque o tecido, ele é fininho, então se eu colocar direto aqui, vai parecer, gente, a estampa de baixo, tá? Então por isso que eu fiz com tantas dobras, para que não desse para ver, que ficasse um detalhe bem legal. E eu também vou estar utilizando esse passa-fita crochê, que eu vou estar cortando ao meio para fazer um detalhe aqui nas laterais dessa tira. Para começar a fazer essa peça, eu vou pegar aqui o meu tecido principal,
tá? Se você tá trabalhando aí com um tecido estampado, uma combinação de tecidos, você vai pegar aí o seu tecido principal, que vai por fora, e vai alfinetar aqui pra gente passar uma costura de segurança. Se você já fez o quilt, essa etapa aí então já tá feita, certo? Aqui eu só vou alfinetar e passar uma costura aqui bem na pontinha em toda a volta desse tecido. Aqui eu vou tirar todos os alfinetes, vou refilar toda essa peça, tirar todo esse excesso de manta para continuar. E eu já vou fazer aqui a marcação onde eu vou colocar o meu detalhe, tá? Eu vou colocar minha peça, gente, aqui, ó, 5 centímetros, tá? Da borda. Então, eu vou considerar aqui 5 centímetros da borda e vou colocar aqui a minha tira. O que que eu vou fazer? Aqui eu já coloquei a minha faixa aqui, ó, ela vai ficar 5 centímetros pra dentro. Eu vou fazer depois um risco aqui pra me orientar, vocês podem fazer aí. Antes de pregar, eu já vou cortar aqui o meu passafita crochê bem ao meio. Esse detalhe aqui, lembrando que ele é opcional, ou seja, você pode escolher não colocar. Mas eu acho que ele vai dar um charme na peça, por ser uma peça que já é mais simples. Se não tiver uma estampa muito chamativa, é legal você colocar um detalhe, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar essa metade do meu passafita e vou encaixar aqui por baixo, tá? Ó, assim, desse jeitinho. E essa outra parte aqui na outra lateral. Então, eu vou colocar dessa forma aqui, ó. E eu vou ficar com esse detalhe aqui na frente do meu porta-cadernetas, tá? Da minha capinha. Vai ficar desse jeitinho. É claro que ainda falta aqui alinhar direitinho, porque ele tá um pouco torto. E a gente vai levar lá na máquina e eu vou passar uma costura aqui nas duas bordas. O legal aqui, se você tem mais dificuldade, você pode pegar também, olha a dica, hein? Pega aquela fita dupla face e ela vai te ajudar tanto a colocar esse passa-fita aqui nas laterais, como a fixar nesse tecido. E depois você só vem com uma costura bem na bordinha do tecido, tá bom? Então, aqui eu vou alfinetar. Já mostro pra vocês como vai ficar. E vou fazer uma costura bem na bordinha. Vou colocar aqui no ponto 3, ponto reto. E vou encaixando o meu biquinho aqui por baixo e alinhando bem direitinho. Aqui, ó, eu já fiz a costura, tá? Aqui nas duas laterais, bem na pontinha. E eu já tenho aqui um detalhe, ó, bem legal, bem diferente aqui na minha peça. Aqui também a gente pode vir aqui no centro e colocar um detalhezinho, gente. A gente pode colocar um lacinho, pode colocar uns botões, tá? Então, aqui vai da sua criatividade para colocar aqui algum enfeite, para adicionar aqui mais uma delicadeza aí na sua peça. Então, agora, gente, eu vou fazer a costura aqui da minha aba, tá?
Se você vai utilizar aí um velcro, você pode já vir antes de fazer esse fechamento e já colocar um velcro aqui, tá? Costurar. Mas também pode ser costurado depois, na hora que eu vou fazer a colocação do botão tic-tac, tá? Fica a seu critério. Aqui eu quero arredondar essas bordas da minha aba. Então, eu vou pegar aqui um cone de linha, onde o arredondado dele aqui, ó, encaixa aqui na borda. Então, eu venho aqui, encaixo ele bem na bordinha, assim, e eu vou fazer aqui, ó, a marcação, tá? E aí, vai ficar a seu critério. Você pode fazer um outro tipo de desenho. Você pode deixar essa aba quadradinha mesmo, com as pontinhas quadradas, não tem problema. Vai ficar a seu critério. Então, aqui eu já arredondei as laterais, bom? E aí, agora a gente vai na máquina. Agora eu vou passar uma costura com um pezinho de máquina em toda a volta. Aqui, ó, já fiz a costura. Eu vou vir aqui, vou refilar, vou deixar aqui mais ou menos um meio centímetro da borda. Cuidado para não cortar a costura. Se você tem aquela tesoura de picote aqui, você já pode usar, porque ela já vai, né, deixar o acabamento bem legal. E aqui você pode vir dando uns piques próximos, tá, da costura, mas cuidado para não cortar. Aqui, ó, bem nos cantinhos curvos. E agora a gente vai desvirar essa peça. Vou acertar aqui, ó, com a ponta do meu pincel, mas você, qualquer coisinha que você tenha aí, pontudinha, tá? Que também não vá furar, você pode estar utilizando. Então, aqui, ó, a nossa aba já tá pronta. Eu vou fazer um pesponto aqui com o pezinho de máquina também. Então, aqui, ó, eu já fiz a minha costurinha. E agora só falta mesmo pregar na minha peça e colocar o meu botão. Agora, eu vou pegar aqui as minhas abas internas, tá? E eu vou passar um pesponto bem aqui na ponta. Vejam que as minhas abas eu não estruturei, isso é opcional. Você pode vir aqui com uma manta nas medidas de 10 centímetros por 24, encaixar aqui na parte interna e depois fazer esse pesponto. Eu não acho que há necessidade de estruturar essa aba, mas você pode fazer essa estruturação até com uma entretela, se você quiser também algo mais firme. Aqui eu vou fazer um pesponto nessa dobra aqui com um pezinho de máquina. Pronto, ó, gente, eu fiz a costura. Aqui tá em branco, eu acho que vocês não vão ver, mas eu fiz aqui uma costura reta com um pezinho de máquina aqui na dobra do tecido, ó, a parte aberta tá deste ladinho aqui, bom? E agora eu vou começar a montagem da minha caderneta. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado aqui agora. Agora chegou a hora de nós começarmos a montagem, tá? Então, primeira coisa, aonde eu vou colocar a minha abinha. Eu vou pegar aqui a minha abinha e eu posso tanto colocar ela aqui, ó, para aqui nessa parte, fechando para frente como fechando para trás. Como eu tenho esse detalhe, eu quero que ele, né, seja o que aparece mais, eu vou colocar essa abinha na parte da frente
para que ela tenha o fechamento para trás, tá? Eu quero só essa parte aparecendo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dobrar aqui, ó, encontrar o meio. Faz um pique aí pequeno, não faz um pique muito grande. Aqui também, ó, deixa eu tirar um pouquinho aqui dessa parte. Eu vou também encontrar o meio. E aqui eu vou encaixar a minha aba aqui, ó. Se você tá trabalhando com um tecido aqui diferente da parte interna da sua aba, você deixa o lado direito voltado para baixo, tá? Vai encaixar aqui e vai alfinetar ou colocar um pregador. Aqui eu vou colocar um pregador e eu vou passar uma costurinha aqui de segurança. Vamos alinhar direitinho aqui para não ficar nada torto. Para depois a gente começar agora a montagem da nossa caderneta. Vou passar a costura aqui de segurança. Vamos passar. Então, aqui faz... E nessa parte aqui, a gente já pode colocar o botão também, tá? Para facilitar, na hora que a gente desvirar, já tá com o botão. Então, aqui a gente já vai colocar uns pregadores. Vou vir aqui com a minha aba, trazer ela aqui para trás. Deixa aqui uma sobra, tá, gente? Deixa uma sobra porque tem aqui a parte da caderneta, que ela é um pouquinho mais grossa. Você pode querer encaixar mais alguma coisa. Então, deixa uma sobra aí mais ou menos de 1 centímetro. Então, aqui, ó, nós vamos começar a colocação do nosso botão. Primeiro, eu vou colocar o botão aqui na abinha, tá? Então, aqui, ó, aqui tá a minha caderneta. Então, eu vou colocar o botão aqui. Eu vou fazer uma marcação aqui, ó, de uns 2 centímetros para dentro. Deixa eu medir aqui pra vocês. Ó, 2 centímetros certinho. Encontra bem o centro da peça. Vou marcar aqui os 2 centímetros. Mais ou menos aqui 2 centímetros para dentro, 1,5 centímetro. E você vai fazer a marcação. Já vai encaixar aqui o teu botão. Vai encaixar aqui, ó. Eu gosto de encaixar a parte menor na aba e a maior na parte da caderneta. Mas aí fica a seu critério. Pronto, agora que eu já coloquei o botão aqui, eu vou vir aqui, vou deixar aquele espaço que eu falei pra vocês e já vou dar uma apertada aqui pra fazer a marcação onde eu vou colocar o outro. Já fiz o encaixe. Agora, gente, nós vamos começar agora a fechar essa caderneta, tá? Como nós vamos fazer ela embutida, o que é que nós vamos fazer? Aqui você vai vir com as suas abas internas, né? E vai encaixar aqui do lado direito da sua peça. Lembrando que nesse caso, se você fez com tecido na parte de dentro aqui da sua aba diferente, lembra que esse tecido, ele vai ser, ó, desvirado para dentro. Então, a parte do direito do tecido, se você tá fazendo diferente, tem que ficar voltada para baixo. Então, direito com direito. E essa parte aqui que está voltada para cima dessas abas, vai ficar escondida, certo? Então, você vai encaixar aqui, ó.
Vai encaixar borda com borda. Então, se você tá começando, legal é que você faça com tecido só pra você não ter tanta dificuldade, tá? Faz a aba tanto a parte interna como a parte de fora do mesmo cor. Aí faz uma marcação pra você entender. Então, uma marcaçãozinha aqui. Só que lembrando, ó, essa parte que está voltada para cima da aba, ela vai ficar em contato com o forro, tá bom? Então, aqui a montagem. Aqui a parte principal, aí você vai encaixar as suas abas. E agora você vai vir com o tecido do forro direito com direito voltado para baixo, tá? E vai ficar desse jeitinho aqui. Como eu estou trabalhando com iniciante, nós já vamos aqui passar uma costura para fixar as abas e depois a gente faz a costura para fixar o forro. Então, eu venho aqui, vou alfinetar bem. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó, certo? Nessas 3 partes. E aqui também. Pode ser uma costura na ponta, tá? Não precisa ser com pezinho de máquina, não. Fiz a costura para fixar os bolsos e agora eu vou vir com o meu forro, vou colocar o meu lado direito voltado para baixo, vou acertar bem, vou alfinetar e vou passar uma costura. Aqui eu vou deixar uma parte aberta, uma abertura para a gente desvirar essa peça. Nessa hora aqui, é bom que você alfinete bem, para que nem o tecido saia do lugar. Então, você vai vir alfinetando toda essa volta. Caso você queira, você também pode colocar alguns alfinetes, alguns pregadores. Em vez disso, você pode vir assim, ó, com os pregadores em toda essa volta. Já coloquei os pregadores. E agora, o que nós vamos fazer aqui é passar uma costura com um pezinho de máquina em toda a volta. É bem importante que nessa hora o seu tecido esteja bem reto, você faça uma costura bem reta, para que o acabamento ao desvirar fique muito bom, tá? Então, agora a gente vai passar uma costura, passa bem devagar, e a gente vai escolher aqui uma lateral para deixar aberta, para depois desvirar essa peça. Então, aqui, ó, eu vou pegar essa parte que é a parte inferior, e vou deixar uma abertura aqui, gente, de um palmo, assim, de 4 dedinhos, tá? Pra gente fazer o desvire dessa peça. Eu gosto sempre de deixar aqui no centro, pra depois a gente desvirar. Então, eu vou deixar aqui, ó, marcação pra vocês. E é aqui de aqui, ó, de 7,5 centímetros essa abertura, tá? Você vai deixar aqui uma marcação e vai vir com uma costura em toda a volta. Agora eu vou dar retrocesso aqui no início, dar a volta em toda a peça com um pezinho de máquina e depois o retrocesso no final. Então, aqui, gente, eu já fiz a costura. Uma dica pra vocês, passa a costura do lado da manta, tá? Porque aqui, ó, sobrou forro. Eu tava passando aqui do lado do forro, mas como o forro não estava bem certinho, aqui já ia dar uma diferença. Então, eu tive que até desmanchar um pedaço. Então, nessa parte aqui, faça a costura pelo forro, que até o tecido, ele vai correr menos, tá? A tendência é que esse tecido, ele estique. Então, o legal é que vocês estejam passando a costura do lado do forro. Aqui, nós vamos refilar toda a sobra de material que a gente teve aqui.
Pode cortar também um pouquinho do tecido, principalmente essas pontas aqui, tá? Retira aqui, ó, as pontas de material. E agora, a gente vai desvirar essa peça pela abertura que a gente deixou. Então, a gente vai vir pegar aqui os cantinhos, pega o lado direito. Agora que eu já desvirei a peça, eu vou acertar todos os cantinhos aqui, ó, com o meu pincel. Vou vir aqui e vou acertar esses cantinhos bem direitinho. E depois a gente vai levar lá no ferro, tá, gente? Para deixar tudo bem esticadinha essa peça, pra gente vir aí com a costura final. Olha que peça super rápida de fazer. E é uma peça bem pedida nos ateliês que fazem coisas de pra bebê. É uma das peças que as mamães sempre estão pedindo. Uma peça que sai bastante. Então, vale super a pena você ter aí no seu portfólio, tá? Aqui também, ó, nesses cantinhos você pode vir aqui e puxar, tá, gente? Assim, ó, dá uma puxadinha pra acertar. Às vezes não sai tudo. Você vem aí com o seu descosturador, ó, e dá uma puxadinha aqui na ponta pra deixar ele bem certinho, que ajuda você a acertar esses cantinhos aqui também. Então, pessoal, meu porta-caderneta tá quase pronto. Agora, eu já passei o ferro, fiz as dobras aqui, ó, da parte interna. Lembrando que não pode tirar essas sobras de tecido principal, dessa parte aqui. Você pode tirar a sobra de tecido da parte interna toda, mas dessa parte da abertura não, tá? Porque ele vai te ajudar a fazer esse acabamento bem legal aqui, tá bom? Então, feita a dobrinha, passada todo o ferro na peça, agora a gente vai vir aqui com o pesponto. Esse pesponto pode ser mais na borda e pode ser com um pezinho de máquina, vai ficar a seu critério essa parte. Vamos começar aqui próxima da abertura, tá bom? Então, um pouquinho antes aqui dessa abertura. E eu vou fazer com meio pezinho de máquina. Vou fazer aqui a costura mais na ponta. Dá um pouco menos de meio pé de máquina. Quebrou de novo a linha? O que tá acontecendo? Então, gente, eu já fiz aqui, ó, o pesponto em toda a volta, bem na pontinha. Coloquei esses botões aqui pra dar um charme, aí vai ficar a critério de vocês que vocês vão fazer. E olha que legal que ficou a nossa porta-caderneta de vacina. Olha, gente, a gente encaixa aqui, olha como ficou certinho, ó, perfeito. Vou colocar outra abinha aqui. Ai, ficou um charme demais essa peça. Olha, gente, que graça que fica esta peça. Olha pra isso. Perfeita. Você vai fechar aqui atrás, ó. Olha que linda que fica. E ela também pode ser feita para colocar um caderno, uma agenda. Então, é uma peça super versátil para você estar fazendo aí no seu ateliê. Tá? Fica a dica para vocês, eu espero que vocês façam e poste lá no nosso grupo do Facebook as gracinhas que vocês fizerem aí no ateliê de vocês. Então é isso, meninas, até o próximo vídeo.